Oi galera, tudo bom? Então, vou realizar a gravação desse vídeo em três partes, para tentar auxiliá-los no desenvolvimento do trabalho e aumentar a nossa produção. Nesses vídeos, veremos três situações distintas. Eu vou tentar ser o mais breve possível para dinamizar o máximo que eu puder o tutorial. Nesse primeiro vídeo, vou apresentar os arquivos e as bases que nós utilizamos para o desenvolvimento do trabalho. Então vamos lá, vamos na pastinha aqui, eu separei uma pasta para o nosso tutorial e nós temos lá o arquivo modelo base disponibilizado para vocês. Esse arquivo modelo base, quando nós abrirmos, vai ser esse daqui, ó. Esse arquivo aqui, modelo base, onde a gente apresenta os modelos de pranchas que nós podemos utilizar, a forma de layout, de carimbo, conforme o padrão que nós utilizamos no trabalho. Vindo aqui no módulo, nós vamos identificar aqui, ó, o modelinho de layer que a gente utiliza e até um modelo de como que deve ser a organização do desenho em si. Uma planta de situação, mostrando as cotas, o nome das vias, seus confrontantes e tudo mais. Aí agora vamos lá de novo na pasta e vamos ver esse arquivo chamado selagem, fim do mundo geral. Esse arquivo de selagem quando nós abrirmos, vai ser esse arquivo aqui, ó. O que esse arquivo é, Ricardo? Esse arquivo nada mais é do que as nossas identificações iniciais já dos lotes, né, das quadras, que já foram definidas no início do trabalho. Então, a gente pode ver aqui que nossas definições de quadros já estão circuladas com essa linha vermelha. O que a gente entendeu como lote na primeira passada que a gente deu na comunidade, nós já identificamos aqui com essa linhazinha azul. E a numeração, a identificação de cada lote desse que foi gerado aquele nosso croquis híbrido, que daqui a pouco eu vou mostrar uma fotinha de como que é, para nós começarmos a fazer o levantamento e tudo mais. Então aqui a gente vai conseguir se localizar e encontrar onde está o lote. E além desse arquivo, que nós chamamos aqui de selagem, né, temos também o nosso arquivo de topografia. Esse arquivo de topografia é esse arquivo aqui, que nada mais é um arquivo de base, né, que foi utilizado como base para já realizar esse trabalho, todo esse desenho aqui, desse geral de selagem. Mas aqui nós temos mais informações, né, informações referentes à topografia que foi feita no local. A gente tem diversos pontos, cotas de nível, bueiro, algumas árvores, que até ajuda a gente em campo se localizar. Então teremos esses três arquivos de modelo DWG no início para auxiliar a gente no trabalho. Esses então, gente, são os nossos três arquivos digitais principais que vai nos auxiliar no desenho. Mas além deles, nós contamos também com outros materiais físicos, né, vamos chamar assim, de folha de papel mesmo, que a gente leva a campo para preencher informações pertinentes às unidades habitacionais. E são esses, a ficha e o nosso croquis. Para apresentar eles, eu separei as fotos de alguns exemplos. Vamos apresentar primeiro a ficha de um modelo que eu chamei de setor 2, quadra 12, lote 003, unidade A. Vamos abrir a foto para nós já entendermos um pouquinho essa ficha. Nessa ficha, o que nós apresentamos? Vamos só girar aqui. Pronto. O que nessa fichinha nós apresentamos? Lá em cima, aqui, nós vamos ter um cadastrador, que nós vamos preencher com o nosso nome. A pessoa que for ao campo fazer esse cadastro vai preencher o nome. No caso aqui eu coloquei como exemplo o meu. Um número de cadastro, que na verdade é um código, né, que a gente utiliza para a gente localizar essas unidades. Vamos adotar como padrão S de setor 02, Q 12, que seria a quadra 12, L 003, que seria o lote
que nós estamos falando, e a unidade A. Então fica assim, S02 Q12 L003A. Então nós estamos falando do lote 3 da quadra 12, que está dentro do setor 2. E nós estamos identificando, e essa folhinha é pertinente à unidade A. Nesse arquivo de selagem geral aqui, nós já conseguimos identificar aonde que ele está. Ou seja, vamos vir no layout aqui e vamos tentar identificar. Ó. Setor 2. Setor 2 é esse setor aqui. Ó. A gente tem uma fotinha que a gente já apresentou onde está o nosso setor 2. Que seria mais ou menos nesse meio aqui, com essa linha tracejada verde. Vamos lá no model. No model aqui, ó, tracejado verde, quadra 12. Tá aqui dentro, já achei minha quadra 12. Lote 003, aqui ó, tá aqui. Já achei ele dentro da nossa topografia. Setor 2, quadra 12, lote 003, unidade A. Ok, Ricardo, já encontrei. Tudo bem, agora vamos voltar lá para a ficha. O que mais a gente preenche? Área de intervenção. Qual é a área que a gente está trabalhando? Fim do mundo, que é relacionado a essa comunidade. Ela está localizada em qual bairro? No bairro de Acari. A gente olha lá no mapa, Google Maps, se nós quisermos olhar, vamos ver que ela está localizada no bairro de Acari. Então a gente preenche aqui o bairro de Acari. Aí vem um outro quadrinho aqui, ó, caracterização do imóvel. É que ele pede de novo a nossa informação, né? Quadra 12, lote 003, números de unidades no lote. Quantas unidades nós temos nesse lote? Bem, nós identificamos que só possui a unidade A. Então ela vai estar lá aqui escrito, ó, uma unidade, número de unidade do lote número 1. Fração, esse lote ele é dividido em quantas partes? Se só tem uma unidade dentro desse lote, ele só é dividido por 1, então é 1/1, a fração dele. Endereço, Rua Amélia do Carmo, endereço que nós encontramos no campo quando nós fomos fazer o levantamento. Número, nós podemos preencher se tiver, se não tiver não tem problema, assim como complemento e CEP. Geralmente, nós vamos encontrar diversas situações distintas. Tem casas que possuem numeração, tem casas que possuem complemento, tem casas que possuem CEP e tem casas que não possuem. No caso de possuir, a gente conseguir identificar, nós anotamos aqui. E viemos agora abaixo aqui nesse quadradinho, característica do lote. Opa, voltei aqui, característica do lote. Nessa característica do lote, a gente identifica o quê? Se ele é edificado ou se ele não é edificado. No caso, se ele está construído, se ele é edificado, marcamos aqui a opção de edificado. Se ele não for edificado, nós marcamos a opção de não. Nesse caso, a gente tem uma observaçãozinha aqui embaixo, ó. No caso de existência apenas de edificação em construção, ou seja, aquelas unidades que estão construindo. Aí a gente marca aqui, caso não for edificado, mas se tiver algo em construção, a gente marca como sim. Se não for edificado, não tiver nada construído, a gente marca aqui a opção em não. Características da edificação. Aí vem aqui, ó, número de pavimentos da edificação. Da edificação, não é da unidade, é da edificação inteira que a gente está olhando. Aí a gente vai e marca aqui a quantidade de pavimentos de edificação que a gente foi identificar em campo. Nesse caso aqui, 2 pavimentos. Outro quadrinho, características da unidade. Em características da unidade, a gente vai olhar aqui, ó, pavimento de acesso à unidade. O pavimento de acesso à unidade é o pavimento em que a pessoa entra na casa dela. Então aqui, ó, primeiro pavimento, ela entrou pela casa dela no primeiro pavimento. E quantos números de pavimentos da unidade? Quantos pavimentos possuem essa unidade? Se a casa tiver um andar, é 1. Se a casa tiver 2 andares, são 2. No caso aqui tem 2 andares. Então a gente escreve aqui 2 andares. Aspecto construtivo, nós vamos dizer se o aspecto construtivo da construção é bom, regular ou ruim. O padrão construtivo, que também nós vamos escolher qual é o padrão. A posição em que a casa se encontra. A tipologia. O uso. E vem um outro quadrinho aqui, condições de habitabilidade. Que a gente vai dizer se a casa possui ventilação natural ou não, se a casa possui iluminação natural ou não,
se a casa possui caixa d'água ou não e quantos números de pontos d'água ela tem. O que seria ponto d'água? Torneira, chuveiro, válvula de descarga, bica, qualquer coisa que a gente abre ali um registro e saia uma água, podemos considerar como números de ponto d'água. E nós precisamos dessa informação, tá? Então assim a gente fica com a nossa fichinha. Nossa fichinha é essa. As informações que estarem aqui, elas vão ter que estar casando com o resto de todo o grupo do trabalho. Então vamos lá. Essa fichinha aqui. Fechando essa fichinha aqui, o que a gente tem? A gente tem também o nosso croquis, que nós vamos para campo com ele. Vamos girar aqui a imagem de novo, visualizar. O que precisamos ter nesse croquis? Esse croquis aqui, temos as informações aqui embaixo, ó. Eu vou ler para vocês. A ser levantado no croquis. Nós precisamos das medidas das unidades, é óbvio, as confrontações, os acessos, os balanços, o nome da via, a identificação das áreas, tudo isso tem que estar incluído nesse nosso croquis. Então aqui a gente coloca, ó, Ricardo, eu identifiquei que a minha casa em campo é esse quadradinho aqui. Então o que a gente faz? O que eu sugiro? Marca sempre a definição do lote com uma caneta diferente, com uma cor diferente, que é mais fácil na identificação e até na organização do desenho. Então como é que fica? Ó? Lote, acesso, as medidas conferidas no local, rua, confrontações e identificação das áreas. No caso aqui é só uma unidade, então fica fácil, como eu falei, vamos ter 3 situações distintas. Essa situação aqui é uma situação bem tranquila e bem fácil da gente entender. No caso aqui, ó, quando nós encontrarmos um bequinho, vamos evitar usar esse nome aqui, ó, beco. Vamos sempre usar o nome de travessa, tá, gente? Travessa sem nome, caso a gente não identifique o nome desse bequinho ou dessa travessa que nós encontrarmos na área. Então, ó, aqui eu coloquei as confrontações, defini o que seria meu lote. Essa achura, ao contrário, aqui, ó, é bom por quê, gente? Porque a gente identifica o que realmente está coberto. A achura vai ser sempre o que está coberto na área. Fazendo essas achuras aqui, ó, nós confirmamos com essa base topográfica que nós temos. Então vamos lá, ó. Tendo esses materiais em mão, a gente já pode começar a realizar o nosso desenho, certo? Certo. Então, qual é o primeiro passo, Ricardo? Vamos lá para a topografia. Topografia. Abrimos a nossa topografia. Nós identificamos já no nosso arquivo de selagem em geral que ele está nessa área aqui, ou seja, o nosso lote que nós levantamos é essa areazinha aqui, é todo esse lotezinho aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar em cima dessa topografia, sendo que nós não vamos utilizar essas linhas da topografia, porque elas possuem um CTB, uma configuração de layer totalmente diferente da que nós usamos no nosso modelo base. O que eu sugiro para vocês? Quando vocês forem a campo, vocês não vão levantar um lote apenas, entendeu? Vocês vão levantar uma série de lotes e muito provavelmente que eles sejam até em sequência. Então o que eu sugiro? Antes de começar a fazer, para finalizar um cadastro em si, eu sugiro que vocês juntem todos os levantamentos de croquis que vocês possuem, que vocês levantaram em campo, e façam uma base. O que eu chamo de base? Uma base propriamente dita para auxiliar em todo o processo de todos os cadastros que vocês vão ter em mão. Então, se você, exemplo, Ricardo, eu fui para campo e fiz o levantamento do lote 1 ao 10. Pega todos esses croquis e já vão conferindo e já vão demarcando na topografia
as definições desses lotes precisas, que vocês foram a campo, que vocês definiram, que vocês confirmaram como é que elas são, como é que funciona e tudo mais. Antes de começar a fazer um e terminar um, faz o lote, faz primeiro a base de lote de todas as áreas. Vocês vão ver que esse processo, no decorrer do trabalho, no início, ele atrasa um pouco ao vocês realizarem um cadastro, mas que depois vocês ganham tempo nesses diversos outros que vocês vão ter. E fica um desenho mais sólido, um desenho mais certo, um desenho mais rico de detalhes, não só com o lote em questão que vocês estão desenhando, mas também nas confrontações dele, porque eles também aparecem na nossa folha, no nosso modelo base. Como a gente vê aqui, ó, nós temos um modelo base que não só aparece o nosso lote em questão, também aparece aqui, ó, as nossas confrontações. Então, nossas confrontações também precisam estar condizendo com a realidade do local. Então, vamos lá, ó, fim do mundo, nosso arquivo de topografia. Vou só fazer um iniciozinho dos 3 primeiros lotes de forma rápida, para vocês entenderem do que eu estou falando. Depois eu vou dar uma pausa no vídeo e já vou voltar com essas linhas de lotes todas desenhadas para vocês entenderem o trabalho. Ó, eu verifiquei aqui no lote 1, Ricardo, em campo, que eu fui lá e medi, que ele tem esse formato aqui. Aí você vai lá e corrige. Vou fazer o desenho sem preciosismo, só para vocês entenderem que depois eu faço da forma bem precisa, como deve ser. Então vamos lá, eu defini que esse seja o meu primeiro lote, que o meu segundo lote ele é desse tamanho. Isso tudo, gente, é com as medidas que vocês fizeram em campo, tá? Tô fazendo aqui de forma rápida, só para dinamizar o vídeo. Vocês pegaram as medidas e viram que o primeiro lote é isso aqui, o segundo lote é isso aqui, o terceiro lote é isso daqui, e o nosso quarto lote é isso daqui. De forma bem rápida, tá, gente? Isso aqui vocês jogam a medida, tudo direitinho, bate o tamanho certinho dos lotes que vocês conferiram em campo e desenha eles. Lembrando, esses polígonos, essas delimitações de lote, eu peço para vocês sempre fazerem em cima e não utilizarem nenhuma linha em nenhum modelo de layer que a topografia está utilizando aqui. Faz tudo no layer 0, gente. Usa um layer 0 e faz aqui, ó, polígono, polígono, polígono. Quando for realizar esse polígono, por favor, gente, utilizem o comando PL, Polyline, que esteja sempre em Polyline as nossas linhas e os nossos polígonos que nós formos fazer. E sempre fechado, dessa forma aqui, ó. Vamos evitar trabalhar ao máximo com linhas soltas, com as linhas explodidas, né? Para quem trabalha no CAD sabe o que é. Nunca vamos explodir as linhas. Vamos sempre trabalhar com polígono fechado, ó. Polígono fechado, polígono fechado e polígono fechado. Isso auxilia muito, não só essa parte do trabalho, mas para as partes futuras do trabalho. Então vamos combinar assim, ó. PL, Polyline, aqui, ó, comando PL, Polyline, e realiza esse quadradão de forma fechada, ó. Forma fechada. Clica aqui. A Polyline ela dá continuidade da linha, né? Ela não fica uma linha quebrada. E fecha aqui. Pronto, tá vendo? Aí fica um polígono fechado, tá? Aí vamos lá. Vou dar uma pausa no vídeo agora e vou voltar já com essas confrontações prontas que vocês levantaram em campo. Então, gente, como prometido, retomando aqui, definimos, né? Desenhei todos os lotes, os que teoricamente vocês foram a campo e conseguiram levantar. Marquei aqui na nossa base topográfica, né? Contornei aqui com as medidas que teoricamente foram pegas em campo e ficou aqui. Desenhamos tudo na layer 0, certo?
está nessa leiazinha branca, tudo na leia 0. Agora eu quero copiar isso aqui. Ricardo, vai me dar um trabalhão agora clicar uma por uma dessas linhas para selecionar esses arquivos. O que a gente faz? A gente usa esse comando aqui, ó, lei iso. Esse comandinho aqui, lei iso. O que ele faz? Ele isola todos os objetos que estiverem inclusos nessa layer 0, que eu pedi para vocês desenharem. A gente dá Enter e ele vai pedir aqui, ó, selecione um objeto da layer. A gente clica em qualquer linha dessa branca. Confirma com Enter. Que pronto, isolou. As outras linhas ficam apagadas. Isso quer dizer que ele isolou e só está funcionando as linhas brancas que a gente desenhou a princípio. Selecionamos da esquerda para a direita, com esse quadradão azul, o que a gente quer selecionar. Selecionou, né? Um bocado de linha aqui, mas vocês vão ver que quando a gente for copiar, ou quando a gente for editar esses arquivos, ele só vai reconhecer as linhas brancas. Então o que a gente precisa fazer? Vamos copiar essas linhas para um outro arquivo, para o nosso arquivo modelo base. Sendo que trabalhamos com uma linha georreferenciada, com modelo de linhas e de desenho georreferenciado. Essa nossa base, todo esse levantamento topográfico, ele é georreferenciado. A gente não pode simplesmente copiar e colar esse arquivo de forma solta. Ele tem uma coordenada dentro do CAD. Então, para manter essa coordenada, a gente vai usar o seguinte comando quando a gente for copiar. Ctrl Shift C. É como se fosse um Ctrl C e Ctrl V, só que a gente vai incluir a tecla Shift. E ele vai pedir aqui, ó, copiar de determinada base. Nós não vamos clicar em nenhuma base como referência. A gente vai usar pelo menos esses 3 códigos aqui, ó. Coordenada 0 em X, coordenada 0 em Y e coordenada 0 em Z. Isso quer dizer o quê? Que se eu der esses comandos, ele não vai mexer e não vai mudar na georreferência que já existe no nosso desenho. Então a gente dá Enter. Pronto, ó, como eu falei, a gente deu um comando, só as linhas que estavam na layer 0, né, que nós escolhemos para isolar, foram selecionadas. Então a gente vai vir aqui, ó, para o modelo base 2019, que vai ser onde nós vamos fazer o nosso desenho. Para colar, a gente vai usar a mesma ordem, só que em vez do C, a gente vai usar o V. Então, Ctrl, Shift no teclado, V. Aí ele vai pedir lá, para colar o bloco, inserir os pontos. Então a gente repete, 0,0,0. Ih, Ricardo, dei Enter e não apareceu nada aqui na minha tela. Aí eu vou dizer para vocês, não se assustem, porque como o arquivo está georreferenciado, ele caiu em algum plano dentro do CAD. Não necessariamente onde está nossos modelinhos. Então a gente vai dar um Zoom Extended. Zoom Extended, que vai aparecer tudo que tem desenhado. Aí vocês vão ver, ó, que eles estão lá em cima, ó. Tá lá em cima o desenho. Nossa basezinha está aqui embaixo, está bem lá embaixo. A base está aqui embaixo e o nosso desenho, ó, apareceu aqui em cima, porque essa é a posição georreferenciada que ele pertence. Então, ó, esse desenho aqui a gente mantém, e para facilitar o nosso trabalho e a velocidade do nosso trabalho, vamos puxar, ó, a nossa base, a gente seleciona ela aqui embaixo, ó, dá um move nela e a gente joga ela lá para cima, pertinho da nossa base. Vamos selecionar aqui, ó, e jogar aqui, ó, para pertinho da nossa base. Vamos desligar o orto, vamos deixar aqui, ó, pertinho. Vamos dar um zoom. Outra forma de a gente usar o Zoom Extended, gente, sem ser pela linha de comando, nós digitarmos a letra Z e depois digitar a tecla E de Extended, como aparece lá embaixo, a gente pode dar um duplo clique no screw do mouse. O screw é essa bolinha que a gente tem no mouse que a gente gira para cima e para baixo, que a gente dá o zoom. Se a gente der um duplo clique nela, ela automaticamente dá um zoom extend, viu? Ó, vou selecionar só aqui, não vou digitar comando nenhum na linha do CAD, vou só dar 2 cliques no mouse, ó, zoom extend. Ela puxou aqui e facilita o nosso trabalho para a gente não precisar ficar digitando código toda hora.
Bem, quando a gente copia com referência, ele chega assim em bloco, ó. Cria um bloco, fica todas as linhas juntas. Não vamos explodir isso agora, vamos deixar junto do jeito que tá pra gente montar, que vocês vão perceber aí que isso vai ajudar um pouquinho a gente no trabalho. Bem, estou começando a fazer a minha base. Ricardo, essa é a base que eu vou usar para o desenho? Não, por quê? Porque está com alguns furos, né, que eu deixei propositalmente, que foi os lotes que vocês não conseguiram entrar e tudo mais. Então vocês não levantaram, então logo vocês não desenharam. Vamos deixar assim. Aí, nossa base está pronta? Não, a nossa base não está pronta, porque dentro do padrãozinho que nós temos que seguir, nós só temos os lotes, né, confrontantes, as confrontações de lotes. O que a gente precisa? Bem, nós precisamos de saber o que está do outro lado, que aqui a gente também tem, ó, a quadra, certo? Precisamos das nossas linhas de quadra, porque isso daqui não está solto no universo sem nada em volta. Sendo que para a quadra, nós não precisamos fazer essa separação dos lotes como nós fazemos na nossa quadra que nós estamos trabalhando. A gente só precisa da testada. A testada nada mais é do que o quê? O contorno da quadra. Então esse contorno, se vocês lembrarem, nós já possuímos aqui, nesse nosso arquivo de selagem. A gente já tem esses arquivos aqui. Então, tudo está aqui, ó. Essa linha vermelhinha são os contornos de quadra, certo? Para que eu vou ficar contornando e desenhando a quadra de novo, Ricardo, se eu já tenho esse desenho pronto? Não precisa realmente. A gente só vem aqui, ó, contorno de quadra, confrontante com a minha quadra 12, ó. Contorno de quadra, contorno de quadra, contorno de quadra. Vamos pegar até desse outro lado daqui, ó, contorno de quadra, que se for para fazer a base, a gente faz de uma vez só, né? Peguei todos os contornos de quadra que existem em volta dessa quadra 12, certo? Vou fazer exatamente a mesma linha de comando. Ctrl Shift C. E vamos lá, 0,0,0. Que como os arquivos estão na mesma georreferência, tudo que a gente copiar e colar vai cair exatamente no mesmo lugar. Ctrl Shift V, 0,0. Tá vendo? Bateu certinho aqui, ó. E também ficou aqui, ó, em bloco, como modo manual. Tá em bloco, vamos deixar e não vamos mexer por enquanto. Ah, Ricardo, o que mais aparece no meu levantamento? Eu vi que no meu levantamento e na topografia tem as linhas de meio fio. Linhas de meio fio, quando existe na comunidade, e a gente verifica, a gente confirma que ela está lá, e a gente joga para cá também, porque meio fio é importante aparecer. Então, a gente vem no nosso arquivo de topografia. Eu previamente adiantei, quando eu estava fazendo os desenhos dos lotes, o contorno dos meios fios também. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, contorno do meio fio. Tudo que era o meio fio, que é essa linhazinha vermelha que está aqui por baixo, ó, eu já tinha passado uma linhazinha branca por cima e feito esse contorno de meio fio da nossa área de estudo, né, da nossa área de trabalho, que serão esses primeiros lotes aqui. Então, ó, a mesma coisa, Ctrl Shift C, 0,0, eu vou jogar lá no outro modelo. Ctrl Shift V, 0,0. Pronto, bateu aqui de novo, ó. Ou seja, já está começando a tomar forma o nosso desenho. Mas, Ricardo, esses buracos vão ficar assim mesmo quando eu for fazer o meu desenho? Não, gente, não precisa deixar os buracos, mas nós deixamos, lembra que eu falei, nós deixamos as nossas bases de confrontantes o mais fiel possível que a gente possa deixar. Mas você concorda que a gente tem um arquivo de selagem que também amostra essas linhas de confrontantes? Ah, Ricardo, existe. Então, para fazer a complementação desses buracos, não tem problema nenhum a gente usar essas linhas como base. Por enquanto, depois quando a gente for
continuar o trabalho, provavelmente em outros dias vocês forem a campo, vocês forem conseguir pegar as medidas desses espaços, vocês vão substituir com as medidas corretas, quando for desenhar eles em específico. Então a gente vem aqui, ó, e complementa. A gente pega os quadradinhos lá daquela nossa base e joga para cá. Agora eu vou dar um pause no vídeo e vou complementar esses espacinhos para o vídeo ficar mais curto. Pronto, gente, já completei aqui, ó, e deixei até com uma cor diferente. Esses azuizinhos foi o que nós trouxemos lá do nosso arquivo geral de selagem, né? E joguei aqui ó, modelo base, desculpa. E joguei aqui para completar. E vocês viram que completou direitinho, não tem problema, vamos deixar assim por enquanto. Mas, Ricardo, essas cores e essas definições não tá de acordo com o que você colocou aqui. Mas aí é que tá, gente. Uma vez que nós já desenhamos todas as bases, fica muito mais fácil agora com o nosso modelinho do lado, deixar tudo isso no padrão. E não vai ser apenas um desenho de um cadastro que vai estar no padrão. Muito provavelmente todos os outros, vamos colocar que são esses branquinhos aqui, que foi o que teoricamente vocês levantaram, vão estar dentro da mesma configuração. Vocês não vão precisar ficar fazendo a configuração toda hora, vocês só vão precisar fazer a configuração uma vez. Mas o nosso arquivo base para fazer essa quadra ainda não está completo. O que está faltando aqui ainda? Está faltando o nome das ruas, o nome das quadras que as confrontam, o nome dos lotes, a numeração dos lotes aqui dentro. Aonde eu tenho isso tudo, Ricardo? Eu tenho isso tudo no nosso arquivo de novo geral, nossa base de selagem geral. Ah, Ricardo, mas uma vez que eu dei o comando de layuse que você passou aí pra gente, não só no fim do mundo, no nosso arquivo de topografia, mas como também no nosso arquivo de selagem geral, agora o meu desenho ficou todo apagado. Como é que eu vou pegar as outras coisas? O layuso isola as linhas e o nosso comando aqui, ó, tem no ícone aqui, ou então a gente pode digitar unisolate, que vai aparecer aqui, ó, unisolate. A gente dá esse comando que todas as linhas vão se acender de volta. Ou clica no botão aqui, entendeu? Que todas as linhas vão aparecer de volta, ó, tá vendo? Clicou, ou então o comando unisolate vai aparecer tudo de novo. Então o que a gente quer agora dessas informações? Ah, Ricardo, eu quero saber o nome das quadras. Então aqui, ó, a gente já sabe, ó, quadra 11, quadra 13, quadra 14, quadra 9, quadra 10. Sabendo dessas numerações, a gente pode carregar esses números para lá, não tem nenhum problema. Ou então já dentro aqui, ó, do nosso programa, da nossa base, já carregar a numeração certa, o código certo. Código certo não, a formatação certa do texto. Então a gente vem, ó, pega a formatação certa de quadra e a gente joga essa quadra. Aqui a gente coloca já o texto, ó, bem pertinho do que provavelmente a gente vai desenhar. Ó. Quadra aqui, quadra aqui, quadra aqui, quadra aqui, quadra aqui. Por quê? Porque quando a gente for fazer a nossa viewport, né, o nosso quadro onde aparece os nossos desenhos, no nosso layout, essas linhas estejam próximas, certo? Então vamos lá. Essa quadra aqui qual é? A gente pode fazer numa busca, certo? Aqui, ó, dos nomes, a gente pode clicar em todos os nomes de quadra que nós quisermos. A quadra 12 não precisa, porque ela já está lá, é o nosso objeto de trabalho no momento. Pode fazer a mesma coisa, ó, Ctrl Shift C, 0,0, dá Enter, vem aqui no nosso modelo base, Ctrl Shift Z, 0,0. A gente pode usar isso aqui para a gente já colocar os nossos nomes de quadra como referência. A gente vem aqui, ó, quadra 10, quadra 11, e a gente vai digitando o número.
Assim como a gente pode fazer isso aqui, a gente também pode fazer isso no slot. A gente puxa como referência e já vai preenchendo essas quadras. O comando match, aqui ó, o comando match é um comando que a gente copia as configurações do nosso objeto, né? Do nosso objeto que nós quisermos copiar essa configuração, pode estar verdinho e com tamanho de fonte tal, tá dentro da layer tal. O comando match funciona para a gente copiar todas as configurações que a gente quer para cima dessas quadras, para cima dos outros objetos que a gente tem em questão. A gente pode fazer isso também, que adianta o nosso trabalho. Então, então ao invés de copiar, isso tudo que você falou para eu copiar aí, ó, eu não vou copiar, Ricardo. Eu não vou perder esse tempo que você falou que era para eu perder antes. Eu vou só dar match, que é um comando que vai adiantar o nosso trabalho, certo? Então, não tem problema, a gente faz isso. Match, MA, comando MA, clica no objeto que a gente quer e vai clicando nos outros objetos, ó. MA, a gente vai passando o pincelzinho, ó, em todas as linhas que a gente quer que fique dentro da nossa configuração. Ficou dentro da nossa configuração, ó, a gente move e faz aquele esquema que... Desculpa, gente, deu um probleminha na gravação, mas aí a gente retoma aqui. Eu estava falando de copiar a formatação já certa do modelinho dos nomes da quadra. Então, ó, a gente copia esse nomezinho aqui, né, esse objetozinho, e a gente já coloca aqui dentro, perto aqui, né, da nossa base, para ficar mais fácil de trabalhar. Mas, Ricardo, eu vou precisar clicar, renomear o nome dessa quadra e copiar para cada uma dessas quadras confrontantes aqui e colocar o nome delas? Não, não precisa. Por quê? Porque a gente já tem aqui na nossa base geral de selagem. Nós temos a nossa quadra 12 e nós já temos os nomes das quadras que estão em volta. Então a gente clica aqui, ó, no nome das quadras que nós queremos, que estão em volta, e usa o mesmo comando para copiar com referência, Ctrl Shift C, 0,00, e copia aqui no nosso modelo base, Ctrl Shift V, 0,0,0. Ah, Ricardo, mas aí esses nomes eles não estão dentro do padrão que a gente utilizou aqui. Não tem problema. A gente seleciona, lembra quando eu falei que vem em bloco, ó? Fica tudo como uma coisa só. A gente explode esse bloco com o comando X, explode, e fica cada um individual. A gente vem aqui e usa outro comando, ó, MA. Esse comando MA, ele faz o que? Ele copia todas as configurações de um objeto, configuração de layer, configuração de cor, todas as configurações que possam existir no objeto, e carrega para o objeto que a gente quer que fique com essas configurações. Então a gente clica aqui, eu quero que pegue essa configuração em cima desses outros nomes que eu tenho aqui de quadra. Aí eu só venho clicando, ó. Cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui, aqui, aqui e aqui. Só nesse último aqui que eu não puxei, mas aí a gente olha aqui, ó, umzinho só não vai dar problema, não vai dar trabalho, né? É a quadra 9. A gente só vem aqui no nosso modelinho, quadra 09. Imagina, nós temos todo esse trabalho de clicar, abrir o texto e mudar por essas quadras aqui, que a gente solucionou em um clique, né? Em um comando, em um clique. E o mesmo vale para todos os outros objetos que a gente tem, todas as outras linhas que a gente tem na nossa base. Então, por que a gente não já vai fazendo isso agora, já que a gente conheceu e a gente viu o comando match, e joga para tudo outro, para ficar para todas as outras coisas, né? Para já ficar dentro desse padrão aqui, ou mais perto desse padrão. Vamos fazer que não tem problema nenhum. Todos os objetos que nós trouxemos com o comando
Ctrl Shift C, né, e Ctrl Shift V, eles vão vir em bloco assim, ó. Aí a gente explode eles, uma vez só, tá? Usa Command Explode, Comando X e explode eles uma vez só para eles perderem a configuração de bloco. Aqui também tá, aqui dentro também tá. Todos esses agora estão soltos, ó, de forma individual. E a gente vem aqui, ó, lotes confrontantes, que são todas os lotes que vão aparecer no nosso desenho, mais o nosso objeto de estudo que vai estar com uma outra configuração, mas a gente já entra nesse ponto. Comando MA, clica o que nós queremos, né, de usar como modelo, e transpassa para todos os outros objetos que a gente quer que fique com essa configuração. Ó, selecionei, tudo ficou na mesma configuração, certo? Inclusive as nossas quadras, que são confrontantes. Então a gente já passa isso também para nossas quadras. Então nós vamos ver mais o que? Nós vamos usar a nossa linha de meio fio, a mesma coisa. MA, clica, e passamos também para a nossa linha de meio fio. A nossa base já está tomando uma cara mais parecida com o que a gente tem. O que a gente está faltando aí? O que está faltando ainda para a gente? Os lotes, os nomes dos lotes. Como é que a gente vai conseguir isso? De novo na nossa base geral. A gente vem aqui na nossa base geral e vai ter aqui, ó, a gente já tem essa numeração. Então o que a gente vai fazer? Mesma coisa, vamos usar o nosso comando leiso para isolar esses textos. Seleciona Enter. Vamos selecionar com a linha, com o nosso quadradão azul, o que vem de nosso texto. É evidente que vai pegar um pouquinho mais do que a gente quer, mas não tem problema. Ctrl Shift C, 0,0, Enter, nosso modelo base, Ctrl Shift V, 0,00, e já apareceu os nossos lotes, certo? A gente explode, apaga o que não diz respeito, né? Todas esses quadrados aqui, a gente usa o quadradão azul em volta dos objetos que nós não precisamos que apareça agora. E o que a gente vai precisar fazer? Usar o mesmo modelo de texto que nós temos no nosso arquivo original, né, no nosso modelo base, para ser também os textos de lotes. Então a gente vem aqui, ó, MA, clica e vai clicando um por um. Ó, um por um, um por um, um por um, ó. Vem clicando, ó. Clicando um por um. Eu vou dar uma pausada no vídeo aqui, que enquanto que eu vou copiando essas configurações, eu já volto com tudo pronto e também já com os nomes, já também com as edições de nome certinho, né? Porque como a gente não precisa que apareça as unidades, nesse nosso modelo, como a gente pode ver aqui, ó, é apenas quadra, texto, 2 algarismos de quadra, perdão, e 3 algarismos de lote. Essas informações aqui, de número de unidades, de quantidade de unidades, não precisa. Então eu vou dar um match no que eu preciso e já vou apagar e já vou vir com essa base pronta para vocês verem como vai ficar. Pronto, gente, aqui já fiz, já renomeei, já coloquei as configurações, mas foi bem rápido, bem rapidinho, já estava com a configuração da lei, só apaguei as letrinhas que tinham e movi para deixar mais ou menos no meio do lote os nomes. Ricardo, está pronto? Não, não está pronto ainda. O que falta? Falta agora só o nome das ruas, que nós temos no nosso croquis, mas que nós também temos na nossa base. A gente, com o croquis, confirma esse nome que nós temos na base.
Então, eu vi lá que no meu croquis estava a Rua Amélia do Carmo realmente, e também tem a nossa Rua Pastor Fabiano, tem a nossa Rua Maria de Lourdes. Então, todos esses nomes aqui de rua, a gente também pega aqui na nossa base, ó. A gente vai lá na nossa base, copia o nosso texto de rua aqui, ó, nome de logradouro, de referência, joga. Vamos deixar próximo aqui, né, dos lotezinhos que nós vamos desenhar. Rotaciona, né, ajusta direitinho. Ó, lote 3, vamos deixar aqui pertinho do lote 3, que vai ser o que a gente viu lá no início para desenhar. E a gente já coloca Rua, sempre em caixa alta, Rua Amélia do Carmo. Puxa o texto aqui, ó. Pronto. Dá mais um ajustezinho só para ficar direitinho. Pronto, Rua Amélia do Carmo. Do outro lado da rua, já vai faz a base para tudo que a gente tem. Vamos lá na base. Rua Pastor Fabiano. Opa. Vamos lá. Rua Pastor Fabiano. E lá embaixo, que já aproveita também, né, já que a gente está fazendo tudo de uma vez, e coloca aqui, ó. Rotaciona. Rua Maria de Lourdes. Pronto, gente. Temos a nossa base pronta. E agora, que a gente tem a nossa base pronta, a gente já pode pegar todos os nossos croquis e fichas de forma individual e realizar o nosso trabalho. Nesse primeiro momento, dá um trabalhinho maior, né? A gente começa num processo que leva um pouquinho mais de tempo de configurar e tudo mais, mas em contrapartida, para todos os outros desenhos que nós formos fazer, nós não precisamos fazer de novo essa base referenciada, sem risco de ter uma linhazinha que ficou fora do padrão, ou algum texto que ficou fora do padrão, tudo direitinho como manda o manual. Certo? Então agora vamos lá. E eu apresentei para vocês naquela hora o nosso croquis do nosso lote 3. Tá aqui, ó, nosso croquisinho, com as medidas e tudo mais aparente, com o nosso modelinho de croquis, onde apresenta todas as medidas do lote, ou divisões de áreas, identificando qual é cada área, com a informação de onde é coberto, onde não é coberto, o acesso que se dá para essa unidade. Então a gente vem e vai jogar isso para a versão digital, para o CAD. Lote 3, vamos achar aqui o nosso lote 3, que a gente já desenhou o lote dele quando nós estávamos desenhando a base de lote. Vamos selecionar eles. Qual é o nosso modelo, Ricardo, de configuração para quando a gente está falando do lote? A gente tem aqui, ó, ler lote. Então a gente só vem, ó, MA, a mesma coisa, copia esse modelo de layer e clica aqui, ó, lote 3. Pronto, já está aqui. Vamos só carregar essa linha para o alto. BR F, front. Então vai ficar em primeiro plano. Comando RE para recarregar, para dar um regen, para regenerar o nosso desenho. Pronto, aqui, ó. Linhazinha verde, layer de lote. Acabou agora, Ricardo? Não, não acabou. A gente precisa desenhar o que é o nosso domicílio. Ah, Ricardo, eu vi que no croquis, vamos colocar o croquis aqui. Eu vi que no croquis, Ricardo, identificado como primeiro pavimento e tudo aqui é desenhado, tudo é coberto. Eu preciso desenhar uma layer de domicílio, um polígono com uma layer de domicílio? Sim, precisa. Por quê? Em outros passos, em outros processos, em outros passo a passo, em outra parte do desenvolvimento do trabalho, a gente vai usar essas linhas, esses polígonos.
gente, desculpa de novo, eu pensei que tinha parado de gravar sem querer. Mas vamos lá, continuando. Eu preciso de todas as linhas de polígonos no futuro do trabalho, entendeu? Nos próximos processos que tem do trabalho em si, do pacote final, que é o projeto, que é a entrega dos produtos do projeto, eu preciso que tudo isso esteja desenhado e bem definido. Então, aqui, ó, eu sei que tudo é coberto, eu sei que a minha linha de domicílio não vai aparecer, mas ela precisa estar aqui desenhada. Então, se é a mesma coisa, se é a mesma definição de espaço, a gente copia aqui, ó. Vamos só copiar para o lado para ficar bem nítido do que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó, na minha layer de domicílio, que é essa daqui, ó, que mostra a construção, né, a edificação, vamos dizer assim, que tem lá no local. Vamos dar o MA e vamos clicar aqui na nossa layerzinha que a gente copiou aqui do lote, já que o lote todo era construído. Então a gente vem aqui, ó, nele de domicílio, tá certinho. Vamos ver de novo isso aqui pro lugar e tá lá dentro, certo? Layer de domicílio. O que eu mais preciso dizer? Eu preciso indicar aonde é construído e onde não é construído no meu lote. Então, se tudo é construído, eu venho com hat, comando H, que é o comando de hat, seleciono aqui, ó, o objeto, o polígono. Por isso que eu digo, ó, que se tiver em polígono, gente, fica muito mais fácil o nosso trabalho, ó. Eu não preciso clicar com o pick point para carregar no CAD, não, aqui, ó, seleciono o objeto, já apareceu o modelo de hat que estava configurado no CAD automaticamente, mas não é esse modelo, certo? Aí eu faço a mesma coisa, ó, MA para copiar a configuração do meu modelo de hat do desenho. Seleciono, já está aqui também. VR back, vamos jogar essa linha para trás. Vamos ver, ajustar esse nomezinho aqui. O que mais eu preciso ter, Ricardo? Eu preciso ter a minha identificação, o que é aquela área. Aqui tudo bem, é só A, mas tem casos que vai ter A, que vai ter B, que vai ter C, que vai ter até o F, que vai ter até o Z. Então a gente precisa identificar todas as áreas. Essa área construída que está achurada é a unidade A. Colocamos lá a unidade A. O que mais a gente precisa ter que tem aqui no modelinho? Indicação de acesso. Indicação de acesso, no caso aqui, do lote, quando a casa não é na extremidade do lote, né? E a indicação do acesso da unidade. No nosso caso, que nós estamos desenhando aqui, a extremidade do lote já é a casa. Então a gente coloca aqui, ó, marca aqui, igual do croquis. Lembre-se sempre que no croquis a gente também buscou essa informação. Vamos voltar aqui no croquis. O acesso da casa. Aqui, a setinha aqui, ó, marquei no meu croquis o acesso da casa. Então, tá aqui, ó, o acesso da casa. A unidade entra por aqui. Então, vamos continuando. Tá pronto? Não, ainda não está pronto. O que a gente precisa ter? Precisamos das cotas. Conforme está cotado aqui, ó. Vamos lá, vamos falar das cotas. O que eu preciso cotar, gente? Tudo. Precisamos cotar todos os intervalos de espaço, todos os intervalos de linhas que estão dentro do nosso lote e do nosso domicílio. No caso aqui vai ser bem fácil, porque é tudo construído, é tudo de uma pessoa só, então não vai ter muita dificuldade. Mas aí a gente sempre usa esse daqui, ó. Essa configuração aqui, ó, a linha. Não vamos usar o linear, porque como a linha não tá, as linhas não são lineares, né? A gente usa esse daqui, ó, esse modelinho aqui de cota. Clica num ponto ao outro e deixa essa cota lá. É essa cota que a gente usa como padrão? Não, não é. Mas vamos cotar tudo de uma vez que a gente tem. Vamos cotar aqui. Vamos cotar aqui.
Vamos cotar aqui. E temos aqui, ó, o nosso desenho cotado. Lembrando, gente, cota de lote, vamos sempre fazer o máximo possível para colocar por fora do desenho e deixar as cotas do domicílio da edificação por dentro, como está o manual aqui, como está o modelinho aqui, ó, cota de lote por fora e cota de domicílio da construção, geralmente por dentro. E também contamos a área livre, aqui é exatamente a mesma coisa, ó, cota de edificação por dentro. Então, o que a gente precisa fazer? MA no nosso modelinho de cota. Opa, vi o comando errado. MA, clica na cota e carregamos essa mesma configuração para cá, ó. Cota e cota. Pronto. Temos esse nosso modelinho aqui de cota, que é o comando correto. Ricardo, mas aqui você não cotou o domicílio, não cotou a edificação. Por que você não fez isso? Porque toda a edificação é um lote, então eu não tenho necessidade de duplicar essa cota nesse caso, entendeu? Do mesmo caso, se eu tivesse a minha casa dividida aqui no meio, essa cota aqui do fundo eu não precisaria duplicar, eu só teria necessidade de ter uma cota aqui, uma cota aqui, uma cota aqui e uma cota também na área livre, que seria desse ponto a esse ponto e desse ponto até esse ponto. Mas não é o caso, então vamos apagar. O que mais a gente tem que fazer aqui, Ricardo, que tem no modelo? Sempre no nosso pavimento térreo, nós temos a nossa cota de caixa de rua, que é com essa linha aqui, ó, diferente, essa linha diferentona, um modelo de linha diferente de cota. Então a gente vai fazer o que? Vamos cotar lá, do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes, essa cota. E é sempre extremidade do lote, as últimas extremidades do lote, tá, gente? De uma ponta ou outra do lote. Pega a extensão aqui, ó, e clicamos. Pega a extensão aqui, ó, de forma perpendicular, ou então a extensão, e clica aqui, ó. É esse modelo de cota, Ricardo? Não, não é. Mas a gente vai aqui, ó, MA, clica no modelo da cota e seleciona aqui o nosso modelinho da cota. Pronto. Nosso primeiro pavimento do nosso desenho já está pronto. Vamos só puxar esse nomezinho aqui para perto, para ele aparecer na nossa viewport. Esse nomezinho aqui para perto, para ele também aparecer na nossa viewport. Vocês vão entender o que eu estou falando depois. Esse nomezinho aqui para perto para a nossa viewport. E pronto. A gente já tem o nosso primeiro pavimento desenhado. No caso dessa unidade, nós temos dois pavimentos. Eu tenho aqui, ó, um segundo andar no nosso croquis. A gente marcou lá, ó. Como é que a gente deixa o nosso croquis? Vamos girar a folha. Aqui em cima eu tenho o pavimento que eu estou falando desse croquis. É legal, é sempre legal e é sempre o certo a gente marcar o pavimento que é relacionado ao nosso croquis. Certo? Então aqui, ó, no nosso primeiro pavimento, a gente tem a marcação do primeiro 1203 no primeiro pavimento e a marcação do 1203 no segundo pavimento. Então eu vou ter que passar isso para o CAD, para o nosso digital. Como é que eu vou fazer isso, Ricardo? No meu primeiro pavimento, ele tem que estar sempre georreferenciado. A gente nunca vai mexer na georreferência dele. Mas no segundo pavimento, a gente pode copiar aqui para o lado, ó, pro ladinho aqui, e continuar o nosso desenho no segundo pavimento. Mas lembrando, o primeiro pavimento sempre na georreferência, tá bom, gente? Nunca mover esse, só o segundo pavimento. O que eu preciso ter e preciso mostrar no meu segundo pavimento, Ricardo? Vamos ver aqui no modelo como é que é. Preciso da cota de rua? Não, não preciso mais da cota de rua. Então, ó, venho aqui e apago a minha cota de rua. Preciso indicar de novo por onde a minha unidade entra? Não, não precisa, porque nesse caso aqui
A minha unidade A, ela entra lá no primeiro. Então, não tem necessidade de indicar isso aqui, a não ser que eu tivesse uma outra residência aqui no segundo pavimento e ela tivesse a entrada dela pelo segundo pavimento. Aí ela entraria aqui aparecendo em algum espaço, uma divisão por dentro aqui do segundo pavimento, que não é o caso. Então a gente aqui, ó, apaga. E como a gente viu no nosso modelo, a gente não tem mais cota de lote no segundo pavimento. Cota de lote só precisa ter no primeiro pavimento, as cotas externas. Ah, Ricardo, mas aí se a gente apagar as cotas externas aqui, a gente vai ficar sem cota no segundo. Então o que a gente combinou? Cota do que for edificado, a gente coloca sempre por dentro. Mas nesse caso tudo é assim? Não, não é. A gente vai alterar o nosso desenho. Então, vamos apagar só para a gente não fazer confusão. Apaga essas cotas e vamos cotar da outra forma. E vamos puxar as medidas que a gente tem aqui no croquis. Eu vi que eu tenho 11,55 na minha lateral direita e 11,50 na minha lateral esquerda. Vou passar isso para o meu desenho. Ricardo, vou precisar desenhar em cima de novo aqui, fazer usar essa extensão aqui que o CAD faz, que pode ter erro pra caramba, de uma linha de 11,55. Não vamos fazer isso, né, gente? Vamos aqui, ó. Temos a nossa linha de domicílio. Lembra que eu pedi pra gente deixar a nossa linha de domicílio, mesmo ela sendo igual? Então, vamos estar aqui. O que eu digo para vocês fazerem? O que eu acho que ajuda bastante? Usa sempre o comando círculo. Por quê? Ele já pede aqui, ó, o raio. Se vocês forem ver aqui embaixo, ó, ele pede uma medida de raio. Vocês concordam, então, que se eu colocar um raio de 11,55, que é a medida que eu tenho no meu croquis, e eu desenhar, e eu buscar, na verdade, essa medida em qualquer ponto que o centro que eu escolhi aqui para começar o meu círculo, aonde o final do meu círculo aqui bater, eu vou ter 11,55? Vou, né, gente? Então, ó, 11,55. Esse meu círculo bateu que se eu puxar a minha linha de domicílio até essa extremidade aqui, ó, que ele marcou aqui, ó, como interseção, eu vou ter 11,55. Então eu faço isso. E a mesma coisa do outro lado. Apago essa linha aqui, né, para vocês não se confundirem. Uso o círculo de novo nessa extremidade e jogo 11,50, que é a medida do outro lado. E a mesma coisa, ó, seleciono ali domicílio no meu polígono e trago até onde meu círculo está apontando. Olha aí, gente, formamos um desenho sem muita dificuldade. O que a gente precisa fazer agora? Cotar na parte de dentro da edificação. O que a gente faz? Seleciona a cota e indica o que a gente quer cotar. 4,95, essa extremidade aqui de 11,55 e essa extremidade aqui de 11,50. Lembrando que é edificação, então a cota vai estar por dentro. Peguei algum pontozinho errado aqui, ó, do 4,94, não é isso. Vamos dar o zoom, legal. R$4,95, agora sim. É esse modelo de cota? Não, não é. Então vamos lá, ó, MA. Vou sempre estar forçando vocês a usar o comando MA. E clicar aqui, ó, cota, cota, cota e cota. Pronto. Mas esse espaço aqui, Ricardo, vai ficar assim no desenho? Não, não vai, gente. Conforme está no nosso modelo aqui, ó, ele indica o que é lá embaixo também, ó, o que está no primeiro pavimento, o que não está. Até se tivermos alguma construção que estivesse aparecendo, alguma linha, até tem aqui, ó, uma linha para isso, domicílios outros, tá vendo como ela aparece? Não precisa ter isso aqui lá embaixo, mas a gente seleciona aqui, ó, indicação do nossa observação aqui de primeiro pavimento, copia e joga aqui, ó.
para o nosso desenho. Primeiro pavimento e ajustamos o nosso nomezinho de acordo com o desenho, né? Move. Aqui, ó, show. Fechamos o nosso desenho, certo? No nosso primeiro e no nosso segundo pavimento. Para onde a gente vai agora? Vamos arrumar o nosso layout, que está dentro da nossa aba aqui, cadastro físico. Dentro do nosso layout aqui, cadastro físico, temos diversos modelos de prancha que a gente pode usar, que a gente acha que se encaixe melhor no nosso desenho. Nesse caso, a gente pode usar esse modelinho aqui, ó, em uma folha só, certo? Que vai estar indicado a nossa unidade e o nosso desenho dentro dessa view. Como é que a gente vai fazer? Nesse caso que a gente só tem uma unidade, a gente pode usar esse modelo aqui. Nesse modelinho aqui, ó, a gente tem diversos tipos de caixa para aqueles lotes que tem diversas unidades, o que não é o caso aqui que da gente usar, mas se fosse o caso, a gente poderia usar sem nenhum problema. Usaríamos uma folha apenas para indicar todas as unidades, o nome dos beneficiários, assim como os documentos dele e tudo mais. A gente não vai precisar disso, então a gente não vou desenhar esse, Ricardo, vou apagar. Então já vem aqui, ó, e apago, não vou usar isso. Ricardo, também não vou usar esses modelos aqui de cima, que são grandes, certo? Vou usar só esse primeiro modelinho aqui, que eu vou encaixar o meu desenho do primeiro pavimento, e vou usar um outro modelinho, como esse daqui, para encaixar o meu segundo pavimento. Ah, Ricardo, mas aqui eu tenho dois quadrados, de segundo e terceiro. Não tem problema, gente. A gente só vem aqui, ó, seleciona aqui no final, ó, puxa lá para baixo, puxa lá para baixo, apaga essa outra view que a gente tem aqui, apaga esse nomezinho, e a gente usa isso aqui, essa segunda folha, só para colocar o nosso segundo pavimento, certo? Então vamos lá, na parte de preencher a nossa folha de layout. Por que eu peço para vocês apagarem tudo isso aqui, gente? Tudo isso aqui que fica em volta. Porque na hora que vocês forem entregar o arquivo digital para a gente, fica mais fácil de a gente identificar o que a gente tem que imprimir. A gente não precisa ficar catando os layouts que a gente precisa imprimir. Deixa o desenho, deixa o layout, né, no cadastro físico assim limpinho, que a gente já sabe quais são as folhas e tudo mais, e adianta muito o trabalho da gente. Então vamos lá. Eu tenho unidade B nesse caso? Não, não tenho. Então eu posso apagar esse bloco aqui, ó, que corresponde à unidade B. Então clicamos aqui e jogamos a view aqui para cima, certo? Ajusto o norte também, coloco o norte na posição certinha, já que a gente mexeu no blocozinho da unidade. E agora a gente vai carregar as nossas informações do mapa para cá. Zoom, a gente pode dar o nosso zoom extension, né? Como eu expliquei, 2 cliques com o scroll, e vai aparecer aqui já o nosso objeto, e a gente já pode dar o nosso zoom. Não vou dar o zoom definitivo, vou só apontar aqui na prancha para a gente já entender a arrumação e a organização. Vou só colocar aqui, ó, mais ou menos como é que eles vão ficar, e tudo bem. Essa parte aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher, assim como está preenchido na ficha. Então a gente clica dá um duplo clique, abre esse bloco e editamos aqui dentro, certo? Vamos fechar aqui só para ficar mais fácil de visualizar para vocês. Primeiro vamos lá, número de cadastro. Como a gente falou, que a gente tem lá na nossa fichinha, setor 02, quadra 12, lote 003. Não precisa colocar a unidade aqui no cadastro físico, nessa folha de CAD. Por quê? Essa folha é relacionada a o lote, não a unidade individual. Então a gente só marca a numeração do lote. O que mais a gente precisa ter, Ricardo? A gente precisa preencher aqui, ó. Vamos puxar aqui para cima, modelinho de linha, modelinho de fonte, área de intervenção.
fim do mundo, que é a nossa área de trabalho. E o nosso nome aqui como cadastrador. Ricardo Monteiro. E as informações pertinentes à nossa quadra, lote, número de unidade e fração. Então a gente vai e preenche isso, fecha o bloco, certo? Close Block Editor, e a gente vai ter as nossas informações aqui. Essas informações aqui de nome de beneficiário, documento de identidade, nós também vamos preencher. A gente vai dar um duplo clique, que nem a gente está lá em cima, que nem tem lá em cima. E também vamos editar isso aqui. A gente vai colocar o nome, a gente vai colocar a identidade, a gente vai colocar o órgão, a emissão, o CPF, tudo isso também vamos digitar. A gente vai fechar isso daqui, né? E vamos ter as informações aqui pertinentes vamos preencher, vamos ter as informações pertinentes à unidade A. De onde que a gente vai buscar essas informações aqui? Também vai ser disponibilizado o banco de dados, que vai ser um arquivozinho desse daqui, ó, banco de dados relacionado à comunidade, UFFM. Então, abrindo esse banco de dados, ele vai ser esse banco de dados aqui, ó. Vai ter uma série de selos aqui para vocês verem. Uma série de selos com o nome de beneficiário, com a data de documento, com a data de nascimento, número de documento e tudo mais. Vai estar tudo aqui. Como é que facilita o trabalho de vocês aqui dentro desse banco de dados? Vocês podem usar a ferramenta filtro, em vez de vocês ficarem procurando selo nesse mundo de números aqui, nesse número de cadastros. Vocês clicam aqui, ó, nessa setinha de filtro, desmarca todos e clica apenas no selo que vocês quiserem buscar. No caso aqui, ó, eu venho aqui setor 2, quadra 12, eu posso selecionar aqui o lote 3, unidade A. Eu marcando aqui e dando OK, vai filtrar aqui o nome da pessoa e só vai aparecer o nome dela nessa lista aqui. Eu não vou filtrar nem nada do tipo, porque como é um vídeo eu não vou deixar o documento e o nome do pessoal aparecendo. Eu vou só preencher com as informações fictícias lá no nosso desenho, para usar como base, e a gente dá continuidade ao vídeo. Vou pausar o vídeo rapidinho e daqui a pouco eu volto. Voltando aqui, ó, gente, preenchi com as informações pertinentes ao lote, ao número de cadastro, o nome de beneficiário. Agora vamos ajustar o desenho na prancha. Qual é o zoom? Qual é a escala utilizada? A escala está aqui embaixo, ó. Escala 1:200. Então como é que a gente vai fazer essa escala aqui dentro? A gente clica 2 vezes dentro do desenho. Eu vou dar um modelo de zoom para qualquer versão do CAD, tá, gente? A gente aperta o Z de zoom, S de escala, que tem ali a opção na barrinha de comando. A gente usa a opção. Aí a gente vai colocar 1000/200 XP. Isso vai dar a nossa escala 1:200. E aperta Enter. Tá vendo que mexeu um pouquinho? Então apareceu o nosso zoom certinho. A gente ajusta na viewport e vamos para a próxima folha. A mesma coisa. Z S 1000/200 XP. Ajustou a nossa escala, ajustamos na prancha, direitinho como a gente quer, e já está na escala. Não se esqueça que nessa segunda folha a gente também tem que alterar aqui, tá, gente? A gente altera nesse cabeçalho aqui também, setor 02, quadra 12, do lote 003. A gente fecha, salva, pronto, tá lá. Terminando isso, gente, a gente tem só que preencher essas informações aqui debaixo do nosso cabeçalho. Como é que a gente vai fazer isso?
a gente vai clicar aqui dentro desse quadrinho e vamos preencher com as informações pertinentes à nossa área. Mas a gente pega no papel aqui antes, ó, e a gente anota, vamos anotar no papelzinho, o que a gente precisa ter? A nossa área de lote, conforme está pedindo lá, área de lote, área livre do lote, área total construída, e a gente tem que buscar isso no nosso modo. Vamos pegar o nosso aqui, como rascunho, já que a gente tem ele na mesa, e a gente vai fazer essas áreas, certo? Qual é a área do lote? A gente vem aqui, ó, AA, ó, de objeto. Como os nossos polígonos estão fechados, e a gente só precisa clicar aqui, ó, pontinho de interrogação. Onde que é que a gente quer buscar a nossa área? A gente vem em cima do nosso polígono e descobre a área dele, que ele já dá aqui no automático, ó, 62, área do lote. A gente marca aí no nosso croquis embaixo, 62,96 metros quadrados. Qual é a nossa área total construída? Tudo que está coberto do nosso lote. De cara, a gente já sabe que no primeiro pavimento a gente tem 62,96 metros, mais o total de área construída que a gente tem no segundo pavimento. Então a gente clica aqui também, ó, 56,96. E o que a gente tem de área livre. No caso desse lote, a gente não tem nenhuma área livre, porque a área livre do lote vai ser só as áreas que não são construídas no primeiro pavimento. Então, vamos lá. A gente pega aqui, ó, e calcula a nossa área de total construída. Nossa 62,96 mais os nossos 56,96 do segundo pavimento. Nós temos no total de área construída 119 metros quadrados e 92 centímetros quadrados também. Então, o que isso quer dizer? Que na nossa área do lote, aqui a gente preenche, ó, nossa área do lote. Nós temos 62,96 metros quadrados. Nossa área livre do lote vai ser 0. A nossa área total construída, nós vamos ter 119,92 metros quadrados. E o mês que nós fizemos o levantamento, que eu vou colocar como agosto de 2019. Só como exemplo. E a observação, quando houver alguma observação pertinente ao lote, que é um terreno vazio, ou que qualquer outro tipo de informação que acha que seja bacana colocar aqui como observação e que ajude a identificar o desenho. E o técnico CREA é o técnico que nós indicamos para você, para vocês preencherem, que eu também, por mais que já tenha passado no vídeo, eu apaguei aqui. Vocês sabem e vocês já possuem o técnico e a numeração do CREA que precisa ter. Não é o nome de vocês, é o nome do responsável do contrato. Então, a gente fica assim. Aqui, quando houver, a gente também apaga também, certo? Então, vamos lá. A gente fecha, salva o bloco rodapé. Pronto. Nós já temos o nosso desenho montado. Correto? Fechamos com todas as informações. Já vimos que está certinho, dentro da lei e tudo mais. Só para ficar mais bonitinho, ó, a gente pode dar um plot aqui
E só para encaixar a folha dentro do nosso primeiro pavimento, né? A gente aplica um layout. Pronto. A gente vê que está direitinho, como tudo deve ser, acesso, área. Pronto, o desenho fechado do nosso selo. Setor 2, quadra 2 e lote 003. Fechamos a parte do CAD, gente. Pode parecer que é trabalhoso nesse primeiro, mas não é. Foi trabalhoso por quê? Porque a gente fez a base para todos os outros que a gente vai vir desenhando. O que nos próximos que a gente vai vir desenhando vai ser muito mais fácil. Por quê? Se eu quiser fazer o desenho do lote 6, eu só vou vir aqui, mudar a layer dele para o layer de lote e vou trazer as informações relacionadas a isso, aonde fica a casa, as cotas da casa e tudo mais. E óbvio, gente, a gente vai apagar as informações relacionadas a esse lote 003 que não vai estar no mesmo arquivo, né? Mas vamos só fechar esse para finalizar, cadastro físico. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no azinho e vai salvar como? Como é que a gente vai salvar como esse arquivo? Tá gravando o vídeo, tá bem lento o negócio aqui, gente. Mas vamos ter paciência que vai. Pronto, salvar como? Vamos sempre colocar um modelo de CAD anterior ao que a gente está trabalhando. Então vamos sempre colocar aqui, ó, DWG 2010. Que a gente sabe que qualquer computador, qualquer computador hoje em dia ou qualquer outro lugar que a gente for achar que a gente quiser abrir esse arquivo DWG, a gente vai conseguir abrir e não vai ter aquele problema de versão antiga ou versão mais recente. Então a gente vem aqui, ó, como é que a gente vai fazer a nomeação como é que a gente vai nomear esse arquivo? A gente vai sempre colocar caixa alta, FM, que significa fim do mundo, S02, Q12, L003. Não vamos colocar as unidades, porque esse desenho relaciona ao lote inteiro. Então a gente salva dessa forma e dá um save. Salvando, finalizando esse processo, acabou, não temos mais o que fazer. Já tem aqui, ó, salvado como setor 2, quadra 2013. Ah, Ricardo, mas agora eu quero dar continuidade aos meus outros desenhos. Então eu já vou salvar como aqui para não ter dor de cabeça de eu fazer um desenho em cima e perder esse desenho no final. Então já vem aqui, ó, já salvo como de novo. O próximo desenho que nós vamos fazer, eu separei um exemplo que será o lote 001, então eu já salvo aqui, ó, 001 em 2010, já deixo salvado, já pego a minha ficha, deixo na mesinha aqui que eu tô utilizando aqui em casa para desenhar, e tudo que for relacionado a esse lote do 003, eu já apago, ó. Apago, 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 apago tudo, ó. Deixo tudo apagado, ó. Esse segundo pavimento aqui, ó, eu também já posso apagar. Eu não sei se nesse desenho eu tenho mais de um pavimento. E já volto aqui, ó, MA para esse lote aqui. E eu não vou trabalhar com o lote 12001, então ele já está aqui pronto para eu começar o desenho dele, ó. MA, puxo aqui, ó, layer de lote, clico aqui e já estou pronto para desenhar em cima dele. DR F, pronto, já posso começar a desenhar em cima dele. Mas agora eu vou, para começar a desenhar esse lote 12001, a gente vai falar no próximo vídeo que eu vou salvar, que eu vou fechar para salvar. E a gente vai começar a falar desse lote 12001. Mas voltando ao nosso lote 003,
Tudo bem, nós terminamos, já deixamos pronto aqui o nosso desenho do CAD e tudo mais, que a gente poderia até dar uma sequência, começar a fechar todos os lotes e os desenhos e tal que a gente quisesse. Voltando ao nosso lote 003, além do croquis, além da ficha e além do nosso desenho do CAD que a gente acabou de criar, a gente também tem a folha de rosto, que não necessariamente a gente precisa fazer após o término do desenho, mas eu já vou falar sobre a folha de rosto para a gente já se livrar desse assunto nos nossos próximos vídeos. Então, a gente vai ter um arquivo de modelo de folha de rosto, que é esse modelinho aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que vai ser sempre com no mínimo 2 fotos. Nesse caso aqui, que tem um exemplo, são de 3 fotos, mas vão ser sempre no mínimo 2 fotos. E o que a gente precisa mostrar na nossa folha de rosto? A gente precisa provar através de imagens o que foi que nós preenchemos na ficha e no nosso desenho. Esse daqui não é do nosso setor, não é da nossa quadra, não é do nosso lote, não é da nossa unidade que a gente resolveu desenhar agora. Mas é um modelo base para a gente se guiar. No caso do nosso setor 2, quadra 12, lote 3A, eu realizei, já temos pronto, um modelinho para ser feito dela. Nós temos aqui, ó, folha de rosto. O que eu mostrei na minha folha de rosto do meu setor 2? Aí tu vê que aqui, ó, mesma nomeação, FM, S02, quadra 12, lote 3A. Vamos abrir, ó, mínimo sempre de 2 fotos. Como é que eu criei, como é que eu bolei essa folha de rosto aqui? O que eu preciso mostrar? Que eu tenho 2 pavimentos, ou seja, a minha foto de fachada, foto de edificação e foto do acesso da unidade. Vocês concordam que o que eu tenho na foto aqui está conversando com a minha ficha e está conversando com o meu desenho? Por quê? Eu falei na minha ficha que tinha 2 pavimentos, certo? Eu falei na minha ficha que ela tinha um aspecto de construção bom. Então você vê que realmente a casa tem um aspecto de construção bom. E no meu desenho realmente indica que o meu primeiro pavimento ele é um pouquinho maior, porque ele tem esse telhadinho aqui e ele é coberto. E no meu segundo pavimento ele é menor, porque essa areazinha aqui eu não utilizo, é descoberta e não é um piso, é um telhadinho, que é uma projeção do primeiro pavimento, e eu demonstro o meu acesso ao lote, fachada e edificação, já peguei na mesma foto, acesso ao lote e o acesso à unidade. Então lembra, gente, fachada, edificação e acesso. Essas fotos eu sempre preciso ter para mostrar, para provar o que eu preenchi na ficha e o que eu desenhei, entendeu? Então, gente, sempre no mínimo 2 fotos, sempre pegando a quantidade de pavimentos que existem. Se for um bequinho apertadinho, gente, faz um esforço, tenta pegar o máximo que puder. Ou então se tiver que, Ricardo, eu não consigo fazer na mesma foto, mostrar os 3 pavimentos que eu tenho na minha edificação. Não tem problema, bate uma foto, diminui um pouquinho a foto que vocês bateram aqui, não precisa ser uma foto tão grande, coloca a segunda parte da foto aqui do ladinho, para que eu consiga ver que é a continuação, coloca ali o acesso da unidade, a fachada, se uma fachada for muito grande, também não tem problema, bate 2 fotos. Se for uma casa de esquina, é legal bater de quina, que a gente pega 2 fachadas do lote, sempre assim, gente, pecando pelo excesso na parte das fotos. É muito melhor a gente ter uma quantidade, um número de informações grandes, registros fotográficos mesmo, até para ajudar a gente a ter uma memória,
auxiliar no desenho, alguma coisa que a gente esqueceu, a gente olha ali e lembra qual é a casa, como é que era aquele detalhe. Lembre-se, essa folha de rosto é um registro fotográfico, um levantamento fotográfico. Então, pequem sempre pelo excesso. Tentem sempre mostrar o máximo que conseguirem. Entendeu? Se organizem nas fotos e mostra, ó, entrei pelo meu lote e aqui eu tenho a minha portinha de acesso da unidade. Fechei. Nomeei como setor 2, quadra 12, lote 03, unidade A. Mostrei com a minha bolinha aqui, ó, meu modelinho de bolinha, o meu acesso. Se eu tivesse A, B, C, D, na mesma foto aqui, aparecendo em diversas fotos, eu já indico, na mesma folha, mesmo que seja a folha de rosto da A, qual é a portinha do B, qual é a portinha do C, qual é a portinha do D, e em detalhe, de forma individual, você mostra o acesso da unidade em questão, tá? Lembre-se sempre que a gente tem esse modelinho e vamos sempre seguir. Qual é a forma de não perder esse modelinho com a nossa bordinha e tudo mais? Clica com o botão direito e a gente altera a imagem, né? É só alterar a imagem. No caso aqui eu não estou usando o Word, eu estou usando um programa paralelo, mas aí você clica com o botão direito lá no Word, que ele dá a opção de você só alterar a imagem. Então vocês alteram a imagem que já vai estar dentro do padrão e não vai dar problema nenhum para vocês. Então a configuração é essa, fechando assim, folha de rosto, ficha, croquis e CAD. Fechamos o pacote, não precisamos mais nos preocupar com esse desenho. Então, gente, vamos fechar esse primeiro tutorial e vamos dar continuidade no segundo tutorial com outro exemplo, já com 2 unidades, mostrando já a indicação de áreas exclusivas e tudo mais, mas que vocês vão ver como vai ser um desenho muito mais rápido, um processo muito mais simples, já que nós temos toda a nossa base construída, beleza? Até o próximo tutorial. Eu falo até a próxima aula, mas não, até o nosso próximo tutorial.